não só na Justiça do Trabalho, mas em múltiplas áreas, a judicialização da vida e o excesso de litigiosidade são marcas bem visíveis. Da aldeia indígena Tapuia, no interior de Goiás, cerca de 160 índios vivem por lá. O Ministério Público Federal propôs uma ação civil pública para garantir a instalação de um telefone de uso público na comunidade. Traumatismo, fraturas, ferimentos e até amputações. Esses são alguns dos exemplos de acidentes de crianças e adolescentes durante o trabalho. Eles pintaram de prata os ganchos enferrujados que eram usados para pendurar as carnes. Além de uma possível contaminação pela ferrugem, a tinta usada era de um produto tóxico. Olá, boa noite. Boa noite. Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento da primeira ação contra a reforma trabalhista. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem as informações para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. O julgamento da ação que questiona alterações feitas pela reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro de 2017 começou na sessão de ontem. Esta ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República. Os pontos em questão dizem respeito à gratuidade da Justiça do Trabalho. No começo da sessão de hoje, votou o ministro relator dessa ação, o ministro Luiz Roberto Barroso. Em seguida, o ministro Luiz Fux pediu vista e o ministro Edson Fachin adiantou o voto dele. Vamos ver na reportagem. No começo do voto, o ministro Luiz Roberto Barroso apontou dados sobre o número de processos na Justiça do Trabalho. Segundo o levantamento, cerca de 4 milhões de novos casos chegam por ano na Justiça Trabalhista. Realidade que coloca o Brasil como um dos países com mais ações judiciais nessa área. Não só na Justiça do Trabalho, mas em múltiplas áreas, a judicialização da vida e o excesso de litigiosidade são marcas bem visíveis do Brasil contemporâneo e o fenômeno é particularmente perceptível na Justiça do Trabalho, com aquelas 4 milhões de ações novas em 2015 e os números provisórios de 2016 são próximos a esse também. Sobre a ação, o ministro considerou que a alteração feita pela reforma trabalhista não é excessiva e pode evitar a abertura de novas ações. Concluiu que cabe o pagamento de custas, mesmo para aqueles assistidos pela justiça gratuita, desde que as verbas não excedam 30% dos créditos recebidos, como prevê a Lei da Previdência Social. Não há desproporcionalidade nesta previsão legal. Aqui, proporcionalidade utilizado em sentido técnico. Saber se a medida é adequada, saber se ela é excessiva e saber se o que se ganha com ela é mais vantajoso do que aquilo que se perde. Em seguida, o ministro Luiz Fux pediu vista. O ministro Edson Fachin adiantou o voto dele e divergiu do relator. Para ele, as alterações na CLT restringem o acesso à justiça gratuita e os direitos das pessoas mais necessitadas. Ao impor o pagamento de despesas processuais, independentemente da perda da condição de hipossuficiência econômica, a legislação impugnada afronta o próprio direito à gratuidade da justiça e, consequentemente, do acesso. Sem adiantar os votos, outros ministros também se manifestaram sobre a primeira ação contra a reforma trabalhista de 2017. A liberdade de litigar sem responsabilidade não causa benefício, muitas vezes, ao próprio litigante e causa um imenso prejuízo a todos os cidadãos carentes de justiça. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que em 2015 a Justiça do Trabalho pagou mais de 17 bilhões em direitos àqueles que ingressaram com ações trabalhistas. No mesmo ano foram arrecadados aos cofres públicos quase 3 bilhões de custas, taxas e recolhimentos previdenciários, entre outros.
Quem está aqui vai explicar a sessão de hoje para a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Depois desse julgamento, houve um outro julgamento, né? E uma questão de improbidade administrativa foi decidida? Exatamente, Érica. O ministro Luiz Roberto Barroso foi retomado o julgamento de um agravo em que contestava uma decisão do ministro Teori Zavascki, que acabou herdando a relatoria desse processo, que era do ministro Aires Brito, com a sua aposentadoria, e que havia decidido que, nesse caso concreto, o processo deveria ser mantido aqui no Supremo. Mas o voto apresentado hoje, o voto vista apresentado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, fez mudar esse entendimento do ministro Teori Zavascki e ficou prevalecendo o entendimento, então, de que o Supremo não é competente para processar e julgar ações de improbidade administrativa, ainda que contra autoridades que tenham prerrogativa de foro aqui no Supremo Tribunal Federal, em relação a crimes previstos na própria Constituição. Isso porque, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, as ações de improbidade administrativa são ações de natureza civil e não criminal e que a Constituição não estabeleceu essa prerrogativa de foro. Então, não caberia ao Supremo processar e julgar essa demanda. No caso específico, Eliseu Padilha, ministro de Estado, ele estaria sendo acusado de atos de improbidade administrativa e traz aqui na sua defesa a argumentação de que no Supremo há jurisprudência no sentido de que não poderia haver, em relação aos agentes políticos, exceto no caso do presidente da República, como ficou decidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, não seriam alcançados pelo duplo regime sancionatório. Então ele disse, os agentes políticos, eles estão submetidos a uma lei que trata dos crimes de responsabilidade e que abarcariam, por seu turno, a lei da improbidade administrativa. Ao argumento do ministro Eliseu Padilha, que é o acusado aqui dos atos de improbidade administrativa, não poderia haver uma dupla punição, uma dupla sanção. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso afastou esse argumento, disse que não há qualquer problema na concorrência dos dois regimes e da aplicação dos dois regimes e acabou concluindo no sentido de que não cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar essas demandas, inclusive essa, contrariando o que havia decidido o ministro Teori Zavascki. E todos os ministros hoje, na sessão, acabaram acompanhando esse entendimento, firmando, portanto, essa jurisprudência de que ações de improbidade administrativa, ainda que contra autoridades com prerrogativa de foro, em razão de crimes previstos na Constituição, devem ser processados e julgados nas instâncias inferiores. Obrigado, Karina. Em manifestação enviada ao ministro Edson Fachin, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, requereu cerca de 80 novos desmembramentos de investigações decorrentes da colaboração de empresários e diretores do Grupo JF. Os encaminhamentos sugeridos têm como base informações que constam dos anexos complementares entregues pelos colaboradores no fim de agosto de 2017. A maioria dos dados se refere a casos que já são objeto de apuração, mas também indicação de fatos ainda desconhecidos, o que poderá gerar a instauração de novos procedimentos. A PGR também requeriu a apuração de indícios de crimes praticados por empresários, lobistas e advogados. O pedido ainda vai ser avaliado. A aldeia indígena no interior de Goiás vai receber telefone público. A instalação do aparelho foi determinada pelo TRF1 em Brasília. Eles já não são mais vistos em todos os cantos como antigamente. Os famosos orelhões perderam espaço para os celulares em boa parte das cidades brasileiras. Mas ainda há quem dependa deles para se comunicar. É o caso da aldeia indígena Tapuia, no interior de Goiás. Cerca de 160 índios vivem por lá. O Ministério Público Federal propôs uma ação civil pública para garantir a instalação de um telefone de uso público na comunidade. Já em primeira instância, a Justiça Federal atendeu o pedido. O caso veio parar aqui no TRF1 após recurso das partes. A Oi Telefonia alegou não existir obrigação legal para colocar o equipamento, pois, de acordo com os monitoramentos realizados, a aldeia não é considerada uma localidade. O MPF pediu a reparação em dinheiro do dano causado à comunidade pela demora na instalação do telefone. Ao analisar o caso, a sexta turma do TRF1 entendeu que não se deve seguir rigorosamente o conceito de localidade. O colegiado citou legislações diferentes para considerar a aldeia como comunidade, pois no local há edificações permanentes e adjacentes, com aproximadamente 65 residências e mais de 100 habitantes. Além disso, os magistrados ressaltaram que a Anatel tem o dever de garantir a toda a população o acesso às telecomunicações em qualquer ponto do território nacional. Portanto, o orelhão deve ser mantido.
Quanto ao pagamento em dinheiro solicitado pelo Ministério Público, a turma negou o pedido. A Justiça do Trabalho não deve julgar a ação proposta pela Federação dos Servidores Públicos do Estado do Piauí em regime estatutário. A decisão da 4ª turma do TST seguiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A Federação dos Servidores Públicos do Estado do Piauí reivindicava os valores relacionados à contribuição sindical compulsória nos anos de 2014 e 2015. Pedia ainda que o município fosse condenado a pagar por meio de depósito R$ 121 mil que foram descontados dos servidores. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Piauí, manteve a sentença que condenou o município de Miguel Alves a depositar a quantia reivindicada na conta da federação. Mas no TST, o entendimento foi outro. O desembargador convocado, o birajara Carlos Mendes, relator do processo na 4ª turma, ressaltou que a jurisprudência do TST segue o entendimento já firmado pelo próprio Supremo Tribunal Federal e explicou que a ação cautelar direta de inconstitucionalidade 3395 suspendeu toda forma de interpretação dada ao artigo 114, relacionado à competência da Justiça do Trabalho no julgamento de casos entre o poder público e seus servidores estatutários. Por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso e determinou a remessa dos autos para a Justiça Comum. E ainda nesta edição, uma triste realidade. O levantamento revela que crianças e adolescentes continuam sendo vítimas de acidentes de trabalho no Brasil. Traumatismo, fraturas, ferimentos e até amputações. Esses são alguns dos exemplos de acidentes de crianças e adolescentes durante o trabalho. Dados do Ministério da Saúde revelam que mais de 40 mil crianças e adolescentes foram vítimas de acidentes de trabalho nos últimos 10 anos. Os registros que revelam uma triste realidade são, na grande maioria das vezes, de acidentes graves. Traumatismo, fraturas, ferimentos e até amputações. Esses são alguns dos exemplos de acidentes de crianças e adolescentes durante o trabalho. De 2007 a 2017, 40.849 meninas e meninos sofreram acidentes de trabalho. Desses, quase 25 mil de forma grave e 236 perderam a vida. Segundo o levantamento parcial de 2016 a 2018, cerca de 3.600 crianças tiveram membros superiores e inferiores, acidentados em locais de trabalho e 7 perderam a mão. Esse é um número muito significante, infelizmente, porque, em primeiro lugar, se existe acidente de trabalho com crianças e adolescentes, alguma coisa está muito errada, porque elas não deveriam estar nesses espaços de trabalho. Os dados ainda revelam que a maior parte das crianças e adolescentes vítimas de acidentes de trabalho realiza atividades consideradas como as piores formas de trabalho infantil e que são proibidas para pessoas com menos de 18 anos. Eles ocupam-se, por exemplo, com serviços domésticos, no comércio, na agricultura, na construção civil, entre outras atividades. Segundo a especialista, o Brasil contabiliza atualmente 2.700 crianças no trabalho infantil. A exposição precoce a atividades pode gerar impactos no desenvolvimento físico e psicológico. O trabalho infantil ele é um problema complexo e que ele exige estratégias igualmente complexas. Não vai ser só a família, não vai ser só o Estado e não vai ser só a sociedade que vai conseguir acabar com o problema do trabalho infantil. O trabalho infantil ele precisa ser combatido a partir de um conjunto de ações articuladas que envolvam esses 3 entes no sentido de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, o direito à educação, à saúde, à cultura. A legislação brasileira proíbe qualquer tipo de trabalho para crianças de 4 a 14 anos. O país também é signatário de tratados internacionais sobre o tema. O texto constitucional basicamente proíbe qualquer tipo de trabalho ao menor de 14 anos, salvo na condição de menor aprendiz, que é inclusive tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e proíbe também o trabalho insalubre, noturno e perigoso a qualquer menor, seja menor de 14 anos, a qualquer menor de 18 anos.
Em caso de identificar uma situação de trabalho infantil, órgãos como o Conselho Tutelar e o Ministério Público podem ser acionados. Possa ser feita uma denúncia no Ministério do Trabalho, Emprego, possa também ser feita uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, mas como eu disse, feito essa denúncia, feito esse relato, essa narrativa, o Estado normalmente vai fazer a apuração, verificar o que está acontecendo, dependendo da situação, responsabiliza os pais, que são os responsáveis principais, e para evitar que isso aconteça, para coibir esse tipo de situação. Uma sessão temática para discutir casos de violência e intolerância no processo político foi realizada no Senado Federal. Representantes do Judiciário, de organizações não governamentais, cientistas políticos e jornalistas participaram do evento. O ministro Admar Gonzaga representou o Tribunal Superior Eleitoral no debate. Ele falou com preocupação sobre agressões entre os próprios eleitores por divergências políticas, uma intolerância construída pela violência de interesses criminosos. O que tem ali? Será que é só um mau elemento com problemas emocionais que estava preocupado com barulho, com tumulto, sei lá o que, e que se vê no direito de dar um tiro contra pessoas, o tiro a esmo? Ou será que aquilo foi encomendado para insuflar uma discórdia? O compartilhamento de notícias falsas durante a campanha eleitoral foi um tema criticado. Notícia falsa em época de eleição sempre aconteceu. O que nós temos agora é uma outra ambiência de divulgação dessas falsas notícias. Então, a educação é muito importante para não fragilizar os nossos compatriotas, os nossos concidadãos, a serem atingidos pela falsa informação com tanta facilidade. O ministro afirmou que o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, vai fazer um convite e firmar um pacto por um processo eleitoral justo, sem que as notícias falsas causem prejuízo à democracia. Ele está propondo agora uma reunião com os partidos e certamente irá propor com os candidatos que se apresentarem já aprovados em convenção, para irem ao Tribunal Superior Eleitoral fazer um pacto pela política de elegância, de decência e de discurso e de propostas. O ministro reforçou que o combate às informações maliciosas é uma das principais preocupações da Justiça Eleitoral. E o foco também é trabalhar a educação do eleitor na internet. O Tribunal Superior Eleitoral conta com todos os segmentos da sociedade para divulgar que a democracia se faz com participação. Se faz com participação, mas uma participação com tolerância, com respeito. Não se constrói democracia com ódio. A quem interessa o ódio? No Link CNJ desta semana, vamos ver uma entrevista especial do secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, Júlio Ferreira de Andrade. Ele mantém a previsão de que todos os presos do país estarão incluídos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões até o dia 31 de maio. O programa também fala do selo Justiça em Números, um estímulo que o Conselho Nacional de Justiça dá à produtividade dos tribunais. E ainda o CNJ mantém as inspeções a presídios femininos de todo o país. E ainda tem as notícias dos tribunais pelo Brasil. O Link CNJ vai ao ar hoje às 9h30 da noite, aqui na TV Justiça. E no próximo bloco, fiscais apreendem quase 4 mil litros de agrotóxicos e interditam matadouros nas proximidades do Rio São Francisco, em Sergipe. Essa era a marreta usada no abate. Cerca de 200 bois eram abatidos por semana no local. Papacapim, tico-tico, canarim da terra, sabiá laranjeira são algumas das espécies devolvidas à natureza no 4º dia da fiscalização preventiva integrada do São Francisco, em Sergipe. Pois é, as equipes também apreenderam quase 4 mil litros de agrotóxicos e interditaram matadouros irregulares. A fiscalização interditou 2 matadouros e um local de abate em Sergipe. Nesse, no município de Nossa Senhora da Glória, técnicos encontraram uma série de irregularidades. Esse matadouro, ele não apresenta licença ambiental, ele hoje se encontra dentro de uma zona urbana e ele não tem condições de funcionamento, inclusive com maus tratos dos animais, com o uso da marreta para atordoamento do animal. Essa era a marreta usada no abate. Cerca de 200 bois eram abatidos por semana no local.
o dono foi autuado ainda por jogar resíduos sólidos e líquidos de maneira irregular, com risco de contaminação dos terrenos próximos ao matadouro. As entradas foram lacradas e adesivos colados para indicar que o local está proibido de funcionar. Funcionários do matadouro ainda tentaram esconder outras irregularidades. Escuta só essa, eles pintaram de prata os ganchos enferrujados que eram usados para pendurar as carnes. Além de uma possível contaminação pela ferrugem, a tinta usada era de um produto tóxico. Uma outra equipe do grupo de fiscalização apreendeu mais de meia tonelada de agrotóxicos em pó e quase 4.000 litros também de agrotóxicos na usina de Campo Limpo, no município de Senhora das Dores. Entre os produtos agrícolas encontrados, 3 deles são considerados de classe vermelha, ou seja, extremamente tóxicos à saúde das pessoas. A fiscalização preventiva integrada conta com o apoio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e ainda encontrou um descarte de lixo em plena Mata Atlântica, provavelmente em uma área de reserva legal. Muito lixo industrial, peça de trator, peça de automóvel, saco de fertilizante, saco de agrotóxicos, vários tipos de embalagem de uso industrial mesmo. Um trabalho que faz toda a diferença. Depois de resgatar mais de 700 aves mantidas em cativeiro, muitas delas já voltaram para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. Audiências de instrução que não foram registradas por meio de gravação audiovisual são anuladas pelo Superior Tribunal de Justiça. Para os ministros, o uso do sistema de gravação não é uma opção para o magistrado, mas uma obrigação legal. Na situação analisada, que chegou para os ministros da 5ª turma, um juiz de 1º grau, mesmo tendo acesso ao sistema audiovisual, preferiu não usar o equipamento, alegando que a gravação é uma disponibilidade posta ao alcance do magistrado, cabendo apenas a ele decidir como conduzir a audiência. A defesa alegou flagrante violação ao artigo 405 do Código de Processo Penal. O artigo estabelece que, sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. No Superior Tribunal de Justiça, o relator, ministro Ribeiro Dantas, explicou que a expressão "sempre que possível" do artigo significa que o registro de depoimento por meio do método tradicional, sem gravação audiovisual, só pode ser admitido nas hipóteses em que o recurso não esteja disponível. Com base nesse fundamento, os ministros da 5ª turma acolheram o argumento da defesa. Segundo os magistrados, no caso, o juiz tinha à disposição o sistema de gravação, mas deixou de usá-lo. Com isso, a 5ª turma reconheceu a ilegalidade da coleta dos depoimentos na fase da instrução processual. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Bom, e quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Olha, a gente começa com uma notícia da Operação Lava Jato. O ministro Edson Fachin, do STF, negou liberdade para o ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira. Ele foi acusado de receber propina de empreiteiras e condenado a cerca de 10 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Justiça Federal do Distrito Federal negou o pedido do ex-presidente Lula para adiar interrogatório num processo da Operação Zelotes. Lula é acusado de interferir na compra de aviões militares pelo governo brasileiro quando ele já não era mais presidente. Ele também é suspeito de interferir na prorrogação de incentivos fiscais a montadoras de veículos por meio de medida provisória. O interrogatório está marcado para 21 de junho. E uma última notícia sobre o caso da vereadora do Rio, Marielle Franco. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, confirmou que o vereador Marcelo Siciliano e o ex-policial militar Orlando Araújo estão entre os investigados pela morte da vereadora. Ele disse ainda que a investigação está chegando ao fim. É isso. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão no site tvjustiça.jus.br. Voltamos agora ao estúdio.
E o Jornal da Justiça está terminando, mas se você quiser rever alguma reportagem, é só dar uma passadinha lá no YouTube. É muito simples, basta acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Se inscreva no canal e aproveite o melhor da nossa programação. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã.